Olá pessoal, vamos aí então para mais um vídeo de filosofia aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção para entender esse contexto que nós vamos falar, que é um contexto um pouco mais complexo. Então, na última aula eu falei para vocês lá sobre a introdução à filosofia, e agora nós vamos detalhar um pouquinho junto com aquilo que você vai ler, né, nas páginas do livro, no primeiro capítulo. E primeiro, o que nós temos que entender é que o nascimento da filosofia é uma coisa que gerou muita contradição em um determinado tempo. Alguns pensadores acreditam que a filosofia ela não nasce na Grécia de fato, né? Que os gregos tiveram contato com outras realidades do Oriente e eles aprimoraram esse pensamento. Porém, nós temos que perceber o seguinte, que segundo Hegel, né, o grande filósofo Hegel, não há condição de um tipo de pensamento racional, assim como a filosofia, não tem como esse tipo de pensamento ter nascido no Oriente. Por que não pode ter nascido no Oriente? Você pergunta, ué. Porque no Oriente, o estilo de pensar daquele povo é um estilo mais holístico. Eu não entendi o que ele falou. Outra palavra aí para o seu vocabulário. Por que é um estilo holístico? Eles entendem o universo como se o universo fosse um todo. Todas as partes dependem uma da outra e não tem como você separar para entender essas partes separadamente do todo. Um exemplo, nós do Ocidente, nós entendemos uma realidade toda separada. Tanto é que quando a gente quer entender uma coisa, a gente fragmenta, as coisas separa para analisar parte por parte. O oriental ele não consegue fazer essa separação, porque para ele tudo depende de tudo, né? Isso é holístico, ou seja, é uma teia onde todas as coisas dependem uma das outras, né? Então, aonde a filosofia surge? Ela surge na Grécia? Sim, a filosofia surge na Grécia porque a Grécia teve um ambiente favorável para o questionamento. Outros territórios não tiveram o mesmo ambiente como a Grécia teve. Aí nós podemos citar o surgimento da moeda, que o grego começou a partir da moeda a ter uma relação mais abstrata, né, com o comércio, com os negócios. E lá na Grécia nós tivemos também o início da democracia. Na democracia as relações elas tiveram que ser diferentes, né? Não dava mais para um indivíduo ditar as normas, né? Com todo esse potencial que na Grécia surgiu, não tem como dizer que a filosofia, por exemplo, surgiu no Oriente. Porque o Oriente não tem essa capacidade, eles não tiveram essa capacidade de vários acontecimentos unidos numa só realidade para que gerasse um movimento, uma realidade de questionamento, de discussão, né? E aquilo que o Hegel diz, que o oriental ele tem uma noção do todo muito fechada, muito complexa, o todo existe, nós não podemos dividi-lo em partes. Isso também dificultou para que a filosofia nascesse no Oriente. Porque, na verdade, os filósofos eles não entendiam o todo. Eles queriam pegar as partes e compreender as partes para depois gerar-se a partir disso um conceito. No Oriente nós não temos isso. Então a filosofia ela nasce verdadeiramente no Ocidente, ela nasce na Grécia. Então vamos olhar aí a filosofia então, nessa perspectiva de que ela nasce querendo entender as partes do universo. Primeiramente, nós temos que perceber que os primeiros filósofos, conhecidos como os filósofos da natureza, né, ou pré-socráticos, o que é que eles queriam entender? Eles queriam entender aquilo que a mitologia também queria entender. A mitologia queria entender o princípio do universo, como é que a vida funciona. Os pré-socráticos, diferentes da mitologia, já começaram a querer entender qual é a origem da matéria, de onde surge o universo, né? E aí nasce então aí uma busca pela physis, né? Então os filósofos da physis eles queriam entender a natureza física do universo, né? Aí entra outra palavrinha que você vai ter que entender ela, que é arqué, que é o princípio. Porque quando eles começam a estudar o universo, eles vão querer entender como é que todas as coisas vêm a ser.
né? Aí nós vamos ver mais à frente o Heráclito e o Parmênides que vão discutir sobre esse vir a ser das coisas, mas um pouquinho mais à frente. Então, você tem que entender primeiro que a physis é todo o universo, porque na filosofia tudo aquilo que é matéria é entendido como algo físico, né? E tudo aquilo que não é matéria é entendido como metafísico. Só que essa palavra aí nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Então os primeiros filósofos, a preocupação deles era entender a natureza. Aí nós podemos citar vários deles aí, várias escolas, né? Tales disse que a natureza toda surgiu da água, né? Por exemplo. O Heráclito diz que o fogo é o exemplo para mostrar que a natureza ela tem uma dinâmica de vir a ser mais complexa do que nós entendemos. Mas o que nós temos que pegar é que os primeiros filósofos estão preocupados com a natureza, né? Eles deixaram de lado aquela preocupação, né, de entender a natureza de forma religiosa e agora querem entender ela concretamente como a natureza é, né? Isso é importante a gente pegar nesse primeiro momento, porque depois nós vamos voltar várias vezes nesse ponto da primeira filosofia. Então a filosofia, no princípio, ela quer entender a natureza. Ela não quer entender nada ainda do ser humano, da ética, da moral, nada disso. Ela só quer entender como a natureza surgiu, o que é a natureza.